a todos, irmãos no Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante Brasil, o Ministério de Defesa Cristã. Queridos, nós estamos estudando sobre a graça preveniente, de onde ela surgiu, quem são os seus defensores, o que ensina e que se propõe esta teologia. Bem, nós aprendemos um pouco pela história, que remonta aos círculos sinergistas, o ensino de graça preveniente, tanto no catolicismo como no protestantismo evangélico, no caso, os arminianos. Bem, Armínio, ele fez uso desse termo tomando emprestado de Agostinho, como nós já mencionamos, na obra A Natureza e a Graça, há esse termo graça preveniente. Entretanto, não com as conotações que são apresentadas hoje pelos arminianos. Bem, Armínio tomou emprestado de Agostinho, Armínio pega emprestado esse termo, e também das declarações de Roma em Trento. Por que você diz isso? Eu digo isso pelo seguinte, veja bem o que ensina o Concílio de Trento, que foi um concílio feito para refutar os protestantes. A expressão graça preveniente aparece na sexta sessão do Concílio de Trento, ou seja, um concílio católico romano. Veja o que diz o concílio. O sínodo, ademais, declara que nos adultos o começo da dita justificação deve ser derivado da graça preveniente de Deus, através de Jesus Cristo, o que significa dizer que desde a sua vocação pela qual, sem qualquer méritos existindo por parte dos seres humanos, eles são chamados. Devido aos seus pecados, foram alienados de Deus, mas podem ser dispostos, através do seu despertamento, à graça de assistência, converter-se-ia a si mesmo à sua própria justificação, por livremente assentir e cooperar com esta dita graça. Então temos aí uma declaração do Concílio de Trento, capítulo 5, sobre a necessidade nos adultos de preparação para a justificação e de onde ela procede. Então nós temos aqui declarações do Concílio Católico de Trento, que tem que haver uma cooperação nesta graça preveniente. Bem, o que significa realmente graça preveniente? Olha, devido ao uso indevido da palavra graça, nós temos que diferenciar o termo graça preveniente do termo graça comum, que é usado no calvinismo, porque as conotações são extremamente diferentes em ambos os sistemas. Essa graça preveniente é, em alguns círculos arminianos, vista como sendo uma graça universal ou uma graça comum. Porém, é melhor não usar neste vídeo o termo graça comum para não se confundir com a teologia da fé reformada. Bem, se nós formos olharmos realmente o que significa graça preveniente, nós vamos perceber o seguinte, que significa a graça que vem antes. Uma graça que necessariamente precede a conversão. Outros poderiam falar de uma iniciativa divina, ou de uma graça precedente, ou de uma graça preparatória. Bem, de qualquer forma, o termo está se referindo a uma graça que vem antes. Antes de quê? Bem, é aqui que reside a diferença, em algumas tradições evangélicas. Bem, nós temos aqui também uma declaração de William Bart Popp, que é um teólogo arminiano, que ele diz o seguinte
sobre a graça preveniente. Olha só o que ele diz. A única e eficiente causa de todo bem espiritual no homem, do começo, da continuação e da consumação da religião na alma humana. A manifestação da influência divina que precede a plena vida regenerada não recebe nenhum nome especial nas Escrituras, mas ela é descrita de tal maneira que garante a designação usualmente dada a ela, que seria graça preveniente. Ou seja, Pope está dizendo que mesmo que o termo não exista no Novo Testamento grego cristão, mesmo assim, a sua designação seria o nome graça preveniente. Portanto, na visão arminiana, a graça preveniente é uma graça preparatória para outras graças. A graça preveniente é uma graça que ajuda e dirige as energias da vontade do homem. A graça preveniente é a única e eficiente causa de todo o bem espiritual do homem. A graça preveniente habilita as pessoas a crerem e a se arrependerem. Graça preveniente é muitíssimo importante para o esquema soteriológico defendido pelos arminianos, porque, no caso, ela atenua as lacunas teológicas do arminianismo, no que concerne à salvação do pecador, porque ajuda, assim, a explicar o que aconteceu com a pecaminosidade de todos os homens, desde Adão e Eva. No entanto, a noção sinergística do arminianismo não desaparece com o ensino da graça preveniente. Ela não é uma ação eficaz de Deus que leva o pecador a crer, mas a fé do pecador depende de como ele usa os benefícios da graça preveniente. O pecador crê, com base na ação da graça preveniente, que ele poderá ser salvo porque o seu arbítrio será aberto e assim ele decidirá entre sim e não perante Deus. Então, o uso dessa capacidade dada pela graça preveniente depende, então, do homem e não necessariamente de Deus. Inverte-se os papéis. O homem recebe de Deus somente a capacidade para crer, mas a decisão de crer, assim como o ato de crer, é do homem. No entanto, a graça ou o poder para crer é algo diferente do ato de crer no pensamento dos arminianos wesleyanos. O ato de crer, a própria fé, são uma ação exclusiva da livre vontade humana. Ou seja, sem a graça ou poder para crer, nenhum homem jamais creu ou poderá crer. Bem, olhando assim a grosso modo, parece bem plausível a teologia da graça preveniente. Mas nós devíamos também nos perguntar se existe fundamentação bíblica para tal graça. Nós vamos observar nos próximos vídeos sobre a questão bíblica e vamos continuar também sobre a questão histórica da graça preveniente na teologia arminiana wesleyana. Tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.